Gente amada do Senhor, nós temos orado e temos falado para a igreja interceder. Eu sei que talvez alguns possam pensar, pastor, mas uma igreja de Cristo como é a nossa, ela sempre proclama o evangelho, há tantas oportunidades. Por exemplo, vamos ter um encontro de casais no próximo final de semana. Espero que você que não tenha participado ainda tenha se inscrito. E ali nós pregamos o evangelho de maneira bem intensa para aqueles que estarão lá. Você vê, por exemplo, o trabalho da classe de integração, que é mais um braço de discipulado para a nossa igreja, para quem já vem visitando, e o Senhor tem tocado no coração para que fiquem firmes conosco. Nós temos a ação da junta diaconal, por exemplo, no braço do apoio, da ajuda, onde talvez você não perceba, mas quando uma pessoa não crente, o vizinho de algum membro da nossa igreja que está recebendo uma ajuda, um apoio de várias ordens, ele vê, puxa vida, eu vi que você está passando dificuldade, aí aquele irmão vai dizer, mas a minha igreja tem ajudado, sustentado. Nossa, por quê? Por causa do amor a Deus, porque fomos salvos para isso, e isso é testemunhar do evangelho. Talvez você fique imaginando e pensando, que mais a nossa igreja faz? A cada culto, nós mencionamos de Cristo, nós falamos da obra redentora, nós anunciamos o evangelho quase que constantemente. E me faltaria tempo para poder avaliar e colocar outras ações, sociedades internas, reuniões de oração, em tudo isso. Quando uma pessoa pede, fala uma dificuldade para você, essa pessoa não sendo crente, e você diz assim, nós vamos orar. Olha, se você deixar, a gente faz uma visita, intercede por você. E essa pessoa vai querer saber, mas por que esse entusiasmo? Por que você quer se envolver comigo? Porque você é uma alma, é uma vida. E nós precisamos mostrar a graça poderosa de um Cristo que salva, redime e perdoa pecados, como fez conosco, fazer na sua vida. Então você pode pensar, pastor, para que então separar um mês como esse de setembro? Para nos cultos matutino e vespertino, proclamar propositalmente o evangelho. Se a gente já faz isso, é por causa de uma razão. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Eu não vou falar das pessoas perdidas que estão do lado de lá do Atlântico, na Ásia, ou em outros países mais distantes, como o Japão. Não. Eu não vou mencionar para você que existem pessoas em lugares longínquos do Brasil que precisam de Cristo. Não. Eu não vou mencionar nada disso. Eu tive um encontro com o nosso querido senhor prefeito da nossa cidade de Suzano, na quarta-feira passada. Ele estava num culto onde eu preguei. Ele me cumprimentou, o nosso prefeito Rodrigo Axuxi, ele disse que precisava mesmo de orações, que as igrejas ali representadas deviam orar por nossa cidade. E ele mencionou um número de pessoas que vivem em Suzano. 330 mil pessoas. E evidentemente eu fiquei pensando, todos os suzanenses são de Cristo? Todos e cada um dos seus conterrâneos de cidade, todos os seus companheiros que moram no mesmo lugar que você reside, todos amam a Cristo como você ama, meu irmão, minha irmã. Todos fazem parte de uma igreja de Cristo que proclama a palavra, o evangelho, que louva como nós louvamos aqui, que sabe muito bem que o Redentor vive e que ele voltará a segunda vez para estabelecer sua justiça e juízo, onde ele vai derramar de graça eterna para aqueles que ele salvou e condenará por todo o sempre no inferno os que o negam
e não querem nada com Ele. E olha que nós temos muitas igrejas evangélicas em nossa cidade. Muitas estavam representadas naquele encontro, semana passada, comemorando um dia que eu vou ter que confessar a minha ignorância. Eu não sabia que existe no calendário brasileiro o Dia do Evangélico. E tem. E por isso se reuniram e tiveram a loucura, me deram o privilégio de fazer eu pregar, pedir para eu pregar. E eu aproveitei cada minuto. Pena que o senhor prefeito teve que sair antes de eu pregar. Quantas pessoas estavam ali representando igrejas? E nós tivemos a certeza de quantas almas não têm Cristo. Nós estamos fazendo isso extraordinariamente, porque o que ainda nós fazemos aqui, como uma porção do reino de Deus, ainda é pouco. Eu quero que você responda no seu coração. Você que é um crente, eu imagino, talvez tenham visitantes conosco. Fique tranquilo, visitante, não vou perguntar nada a você. Eu quero que você se sinta bem no nosso meio. Mas eu quero perguntar para os nossos irmãos e irmãs, e eu quero que você responda para Deus no seu coração. Quantas pessoas da nossa cidade você discipulou ao longo desse ano, até agora, mês de setembro, dia 10? Quantas pessoas? Eu vou facilitar para você. Para quantas pessoas, lá da onde você trabalha, elas têm a clareza, presta atenção no que eu estou perguntando, elas têm a clareza, sem dúvida alguma, que você é de Jesus. Uma última pergunta. Quando você anda nas nossas ruas suzanenses, antes mesmo de pegar o trem e ir para alguma outra cidade do Alto Tietê ou ir para São Paulo, ou quando você passeia por aqui, quando você vai comprar o seu pão em alguma padaria que você gosta, quando você anda em algum dos mercados ou mercadinhos da nossa cidade, ou quando você até se aventura nas nossas zonas rurais, quando você encontra aquelas pessoas, quando você as vê na rua, o que o seu coração sente? Ou você está muito ocupado com sua vida, com sua igreja, com os seus afazeres, com a sua agenda, e você simplesmente não sente nada. É por isso que nós estamos intensamente proclamando o Evangelho nesse mês de setembro. Abra a palavra de Deus comigo, num único versículo, numa parábola pequeníssima do Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, verso 44. Mateus 13, 44. Mateus capítulo 13, verso 44. Deixe sua Bíblia aberta. Mesmo se eu mencionar um ou outro texto, 2 no máximo, eu falarei aqui o texto próximo. Você não vai precisar, quem sabe, se perder na multidão de textos. Apesar de que eu, como pastor, creio que particularmente, pregações, ensinos da palavra, é o momento de você ler a sua Bíblia e aprender e anotar. Realmente, se eu fizer um outro sermão, como o último do domingo passado, e ler uma tonelada de textos, mesmo só projetando, e você ouvindo que o que eu estou falando é real, talvez você vá achar, olha, eu me perdi. Então, para você não se perder, anote, marque na sua Bíblia. Lembre-se que está sendo gravado. A nossa equipe da Ipuscom está separando só as mensagens. Dá para você ir lá e ouvir de novo, mas faça propositalmente.
Pastor, eu já sou crente, o senhor vai pregar o evangelho, eu já criei em Cristo. Que bênção, irmão. Então aprenda como você deve abordar e falar do evangelho para as pessoas perdidas. Ou, quando muito, anime seu coração com a alegria de saber o que Cristo fez por você. E, maravilhosamente, de maneira bem dita, leve isso aos outros. Mateus 13, verso 44. Eu queria pedir que, de maneira extraordinária agora, também em reverência, ficássemos em pé para a leitura desse único verso e orássemos na sequência. Mateus 13, se possível, se você puder, versículo 44. Diz a Escritura: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ilumina o nosso entendimento, torna prático para nós, nós clamamos, Redentor eterno, a tua santa palavra. Ela já é inerrante e infalível. Ensina-nos, molda-nos, salva vidas. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, amados. É verdade que Mateus é o único que registra essa parábola e a outra pequeníssima também, porém composta de 2 versículos, a parábola seguinte, aquela chamada parábola da pérola. É só Mateus, você não encontra nenhum dos outros evangelistas, isso por si só se torna muito importante. Muito importante porque também Mateus era um judeu. E o ensino da primeira parábola, eu não vou mexer com a segunda, a primeira parábola mostra muito da cultura judaica e, na verdade, de toda a triste luta dos israelitas ao longo de toda a sua história e até hoje. Muitos arqueólogos ainda encontram tesouros guardados em alguns lugares da Palestina, porque com tantas lutas, guerras, dificuldades que compõem a história de Israel, o melhor banco que eles tinham no passado era enterrar coisas muito preciosas, verdadeiros tesouros de valor mesmo, ou tudo ou em partes, enterrar em algum lugar. Mas depois de um tempo, com o falecimento do proprietário daqueles tesouros, muitos ficaram lá e dizem que até hoje você talvez encontre em escavações verdadeiros tesouros assim. Mateus entendeu muito bem o que Jesus estava ensinando. Os seus discípulos ao redor, e bem provavelmente essas parábolas, foram só ensinadas para os discípulos. Quando você chega, então, no verso 36, do capítulo 13, as multidões que Jesus já estava ensinou com a parábola do semeador, início do capítulo 13, ele explicou a parábola para aquelas multidões, ele falou a parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, e Jesus então explica porque ele fala as parábolas. No 36, ele despede as multidões, mas os discípulos têm dúvida, e você vê eles perguntarem, quando chegam a ele, ao Senhor Jesus, os discípulos, verso 36, e eles disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus vai explicar, e ele emenda com essa parábola do verso 44 que lemos. Eu acho isso muito maravilhoso, porque os discípulos continuavam precisando ouvir do Evangelho. Todos nós precisamos ouvir. E mais ainda, aqueles que ainda não têm a convicção, a certeza de que foram resgatados, redimidos, salvos em Cristo Jesus. Essas pessoas precisam muito, mas muito, ouvir o Evangelho.
Deixa eu ilustrar para você. Veja se ajuda um pouco. Jesus fala o reino dos céus, a partir da escrita de Mateus. Os outros evangelistas usam o reino de Deus. O reino dos céus reporta mesmo a um reino perfeito e pleno, que Deus sempre, desde o Antigo Testamento, havia falado. Para o judeu aquilo era muito precioso, porque viria o Messias Redentor, o Messias Libertador. Ele iria nos trazer paz à nossa terra, paz à nossa vida. O problema, e é um problema não dos judeus do passado, ou até de algum judeu do presente, é um problema de qualquer ser humano. A gente pode confiar muito em governos, em grandes líderes. Todas as vezes que na história humana foi colocado o poder em cima de um grande líder, você sabe as desgraças que ocorreram. É muito ruim isso. Quem conhece a Escritura sabe que Apocalipse dá cor simbólica ao anticristo. João, na primeira carta, piora a situação. Mesmo João, autor de Apocalipse, quando ele diz que muitos anticristos existem e haverão, mas mencionando toda a ação do mundo pecaminoso, de uma sociedade pecaminosa, na verdade de pessoas que precisam de Cristo. Reino dos céus, algo poderoso, biblicamente, um reino que estabelece paz, segurança, tudo funcionando, vida eterna, reconciliação. Então não é dessa terra. Então dá para entender o nome, Reino dos Céus. Isso não é aqui, de fato. Aqui está deteriorado pelo nosso mal, pelo nosso pecado. Mas vamos supor que você não acredite em pecado. Ok, não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema mesmo. Sabe por quê? Porque você é incrível. Eu tenho plena convicção que você nunca perdeu o controle da sua vida. Você é pacífico. Nada tira você do prumo. Sabe o que é incrível? Você não precisa acreditar em pecado. Ok? Reino dos céus, isso é uma palhaçada. Porque você é alguém que controla todas as situações. Não há nenhuma situação que aconteceu na sua vida que você ficou desesperado ou achou, meu Deus. Aliás, nós estamos na época da prevenção contra suicídio. Você nunca viu suicídio nesse planeta? Que isso? Nós somos seres humanos incríveis e capazes. É por isso que você não crê em pecado. Você nunca precisou mentir, você enfrentou todas as situações, mesmo aquelas que você fez alguma besteira, bobagem, erro. Não tem pecado, isso é uma bobagem. Não, vivemos muito bem aqui. Aqui ninguém abusa de ninguém, seja emocionalmente, seja fisicamente. É uma maravilha ser humano. Todos os países do planeta são civilizadíssimos, a começar do nosso país. Pastor, o senhor está ironizando a impressão? Não, eu estou falando para você que não acredita em pecado, que não acredita que o ser humano é autodestruidor, destrói o próximo e, por consequência, onde ele estiver. Mas o ser humano é bom, sim, ele é bom, até que você descobre a razão e o porquê dessa sua bondade, mas o ser humano não consegue continuamente ser bom. Eu não consigo, eu até queria. É por isso que o Senhor Jesus está falando de um reino superior, e melhor, e pleno. E o melhor de tudo isso, esse reino vai acontecer. Plenamente ele vai ser visto por todas as pessoas. Sabe o que é maravilhoso do Evangelho? O Evangelho não é a história de uma religiosidade de algumas culturas, repetindo uma frase do sermão de domingo à noite passado, de uma cultura judaico-cristã. Não. O Evangelho é a história única e real que tem acontecido desde Gênesis, mesmo que você não seja criacionista. Você pode ser evolucionista, fique à vontade,
com a sua evolução. Não tenho problema com isso, você nem deve ficar preocupado. Mas desde o início de toda a criação, até a consumação, até quando vamos todos encontrar esse Deus eterno, tudo isso faz parte de uma única história. Que esse Deus continua a fazer, dominar e controlar. Ele é inevitável, o Evangelho. É inevitável você não colocar na equação da sua vida Deus. É inevitável. Você tem que ouvir. Você precisa compreender. Porque esse reino é semelhante, de maneira ilustrativa, um tesouro oculto num campo. Veja, esse tesouro, segundo Jesus, ele está escondido. A pessoa que o encontra não estava procurando. Só uma comparação. Na parábola da pérola de grande valor, aquela pessoa é um negociador de pérola. Ele estava procurando algo de grande valor, no caso, uma pérola. Mas esse do verso 44, Jesus está contando que ninguém sabia da existência desse tesouro. E ele estava ali, escondido, num determinado lugar, num terreno, num campo, para usar a palavra correta que foi traduzida. Um tesouro oculto no campo. O qual certo homem, um homem qualquer, alguns acham que talvez era uma pessoa muito pobre, ou alguém que não tinha tantas coisas importantes na vida e, enfim, qualquer regalia, qualquer coisa boa que acontecesse na vida dela, qualquer tesouro que encontrasse, olha, ia fazer uma grande diferença. Tem gente que interpreta assim. Eu gosto muito de pensar que Jesus estava dizendo, certa pessoa como qualquer pessoa de qualquer tipo de vida, que pudesse ter um histórico muito ruim de tristezas, coisas erradas, pecados. Uma pessoa como você, como eu. Uma pessoa talvez orgulhosa, que gostava de se gabar e lembrar das suas conquistas, porque ela nunca queria ficar por baixo em relação a outras pessoas. Ou uma pessoa totalmente desesperada, desencantada da vida. Enfim, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E essa pessoa encontra esse tesouro sem querer. Ela praticamente o ganha, o recebe. Agora, olha que intrigante. E aqui o entendimento judaico que Mateus tinha, que o Senhor Jesus sabiamente contou nesse contexto de pessoas judaicas, no caso aqui, os discípulos eram que estavam exclusivamente ouvindo essa parábola. Ele diz que aquele homem achou o tesouro e escondeu. A palavra esconder aqui significa que ele não achou o tesouro num lugar e devolveu para o mesmo lugar. Ele pôs em outro, onde só ele sabia. Aí você pensa, esse cara é brasileiro. Ah, espertinho. Quer ficar só com ele. Não, entenda. A lei rabínica ou a lei judaica ensinava que se você encontrasse qualquer coisa na rua, era seu. Mas, se você encontrasse algo de valor dentro de um campo, de um terreno, de um lugar que tinha dono, isso não era seu, não. Você tinha que descobrir quem é o dono disso aqui. E, então, olha, eu achei esse tesouro aqui, isso aqui é seu. Presta atenção, nesse único verso. Aquele homem, tendo achado, o escondeu. E o que ele faz? Transbordante de alegria. Sabe por que isso está aqui, essas duas palavras? Essa qualificação intensa, transbordante de alegria, é porque o negócio era incrível, como ele nunca viu. E é aqui que eu faço essa pergunta para você. É aqui que eu quero dar o tema da mensagem. Comparando coisas de valor. Eu queria que você comparasse isso nessa noite. Comparasse os valores que você tem na sua vida.
Porque presta atenção, esse homem saiu transbordando de alegria porque encontrou aquele tesouro. E aquele tesouro tinha alguma coisa muito especial, muito valorosa, muito gigantesca. E ele vai, olha o que ele faz. Leia a parte final do verso 44. Ele vai, vírgula, diz o texto. Ele se desfaz de tudo que ele achava que era de valor na sua vida, ele dispensa tudo. Portanto, aquelas coisas que compunham a vida dele não têm mais valor comparado àquele tesouro que ele encontrou naquele campo. Ele escondeu em outro lugar, vende tudo, pega aquele dinheiro, que eu imagino que é um dinheiro suado, que são coisas importantes para a vida dele, que tem muito valor para ele. Ele pega tudo aquilo e ele vende. E com aquele dinheiro, o que ele faz? Compra o campo. Por que ele comprou o campo? Porque tudo que tiver no campo, tudo que tiver ali, é de quem? Menino esperto! Quando que na sua vida você vendeu coisas importantes para adquirir algo mais importante ainda? Deixa eu te perguntar, todo ser humano somente vive por algo que vale a pena? Todo ser humano. Ninguém vive de brisa, não. Eu convido você a visitar pessoas em situações terríveis, visitar pessoas que estão na África, não, muito longe. Eu vou te levar na Cracolândia. E você vai ver dependentes químicos. É horrível isso. E aquelas pessoas vivem com um propósito. O propósito da próxima pedra. O propósito da próxima loucura. O propósito e eles vivem, porque o ser humano não consegue. Amados, entendam uma coisa. Nenhum ser humano vive sem propósito. Tem que viver por algo que vale a pena. Mas isso não vale a pena, mas para eles vale. Olha só. Algo de grande valor, algo supremo conduz sua vida. É bom você descobrir o que é. Na verdade, ninguém vive a vida sem propósito. Nós somente vivemos motivados por coisas que damos um grande valor a elas. É verdade. Agora veja, o que você faria se você descobrisse algo tremendamente valoroso, gigantescamente riquíssimo, algo muito, mas muito precioso? Esse tesouro, meu amado, presta atenção, ele é importantíssimo para essa vida, esse tesouro incrível e colossal. Ele é importantíssimo e não pode ser roubado, ele não se deteriora. Ele não perde o valor, não tem desvalorização não, em qualquer país, não só no nosso. É um tesouro inesgotável. Portanto, é um tesouro que não tem fim. É um tesouro que resolve o seu problema até da morte. É um tesouro que, na verdade, é eterno. Nada pode ser comparável a ele. Preste atenção então nessa minha última pergunta. O que você faria se encontrasse esse tesouro? O que você faria? Compare os valores que você possui na sua vida. A minha lista é bem humana. Viver, estar vivo, é um valor para você? Saúde, não ficar doente, não depender de plano de saúde, nem do SUS, que bênção. Dinheiro compra muita coisa, gente. Dinheiro é bom. Trabalho ou profissão, estar estabelecido profissionalmente, sustento, você tem sustento, isso são coisas, até agora o que eu estou falando, são coisas que a gente valoriza, são coisas importantes, sim ou não? Que bom, pensei que era só eu que pensava assim. Bens materiais são bons, gente, eu amo a casa que eu moro, eu acho o máximo, alugada, graças a Deus, dá para pagar lá, enfim, eu acho fantástico. Você gosta de sair daqui depois do culto terminar? Eu vou para minha casa. Você já deitou na cama?
Bom, eu não consigo sempre dormir de barriga para cima, não dá, eu fico roncando demais. Mas quando algumas vezes eu estou deitado, o que acontece quando você está deitado e olha para cima? O que você vê? Você vê um teto. Você já achou o máximo que não está caindo chuva na sua cara, vento, o pó daquela mega empresa maravilhosa, o cheiro chegando até... o pó que suja a nossa igreja, pó terrível. Você já agradeceu porque você tem um teto? Sustento. É muito bom essas coisas, não é? Deixa eu colocar mais umas coisas importantes na sua lista de valores. Pessoas são importantes para vocês, como a sua família. Sua família é importante? Gente que você ama é importante. Eu já cheguei a dizer que eu não conseguiria viver sem a minha esposa comigo. E Deus me colocou numa prova muito boa, e os irmãos acompanharam isso, quando ela ficou internada, entubada, vários dias por conta da famigerada Covid. E o Papai do Céu me ensinou que quem iria me sustentar era Ele. Mas Ele teve misericórdia da minha fraqueza e falta de fé. Mas eu sei que um dia alguém vai partir. Mesmo assim, eu entro no grupo de pessoas que valorizam gente. Eu valorizo quem eu amo. Você também? Eu quero te perguntar agora, em cima desses valores, uma coisa que me parece óbvia. Quanto tempo vai durar essas coisas? Porque quando eu olho para essa lista, a vida pode acabar pela morte. A saúde você pode não ter. O dinheiro, ele pode ser roubado, ele pode ser liquidado. Você pode não mais estar qualificado profissionalmente e aí nenhum lugar vai te contratar. Talvez você fique sem sustento. Os bens materiais ou se deterioram ou são roubados ou você tem que vendê-los. Eles não ficam para sempre. E as pessoas importantes, tem vezes que elas não te amam ou não correspondem a todo o carinho, compreensão, amor, dedicação que você dá a elas. E aí muitas vezes você tem problemas relacionais com pessoas até que você ama. Sobrou uma que eu não falei: divertimento, entretenimento, se alegrar nessa vida. Tem vezes que você passa e pode entrar em situações que nada mais vai te alegrar. E aí a depressão, a ansiedade, o medo e tudo aquilo que vem na nossa mente tira qualquer alegria. Pois é. Você reparou que com muito mais rapidez eu destruí as coisas que valorizamos? Agora eu quero que você responda para você mesmo. O que eu acabei de falar, das coisas que nós valorizamos e como elas podem ir embora, é verdade? Ou não? Não, pastor, a minha saúde nunca acaba. Não, pastor, eu continuo top de linha na minha profissão. O meu sustento, sempre garantido, não tem problema não. Nunca passei nenhum perrengue. Pessoas, as pessoas não me deixam, elas me amam. Divertimento? A vida é uma alegria, é um parque de diversões, diria um conhecido meu, Las Vegas. Sempre? É? Não, gente. Quando você não possui essas coisas, como é que fica a sua vida? E quando essas coisas se tornam um problema para você? Se eu não tiver dinheiro, eu não tenho paz. Se aquela pessoa não estiver de bem comigo, se ela não fizer o que eu quero, se ela não estiver perto, eu não consigo viver. Incrível, não é? E eu só estou relatando o que nós somos como seres humanos. E agora eu quero que você olhe de novo a parábola. E se você descobrisse algo mais valioso do que tudo isso? Como é que é? Isso mesmo. Mais valioso que a vida, que a saúde, que o dinheiro, que a profissão, que o sustento, que os bens materiais, que pessoas importantes, que divertimento.
Se você descobrisse que existe algo mais valoroso, mais valioso do que tudo isso, você seria capaz de fazer o que por isso? Deixa eu te dar mais detalhes. Esse grande tesouro, essa coisa monumental, fantástica, ela é capaz de lhe dar a condição de uma verdadeira paz, de uma verdadeira alegria que não tem fim, nessa vida, e com a certeza de que você terá vida eterna. O que você faria se você entendesse e recebesse e estivesse próximo? Que atitudes você estaria disposto a fazer para possuir esse tesouro? Eu estou falando de proteção completa, de nada de medo, de descanso para sempre, perdão, comunhão, amor divinos. O que você trocaria para adquirir, para possuir tudo isso para sempre, eternamente? Porque o homem da parábola, foi isso que ele encontrou. Agora repare, que loucura que ele fez. Vamos supor, como eu disse a primeira interpretação, que era um homem pobre, que qualquer coisa boa que ele ganhasse já ia ser um tesouro. Mas ele encontrou um mega tesouro, um hiper tesouro. Vamos supor que ele não tinha muita coisa de valor. Sabe Deus o que ele fez para poder comprar o terreno? Mas o texto está dizendo que ele, diz o verso 44, ele estava tão cheio de quê? Tão cheio de quê? É um versículo, gente, me ajuda. Ele estava tão cheio de... E essa tradução nossa da Revista Atualizada é fantástica. Transbordante. Diz para mim, o que é uma pessoa transbordante de alegria? É alguém que você olha para ela e você vê, você está feliz, hein? Diz para mim. A gente está num mundo tão difícil, caído em pecado, que quando a gente vê alguém feliz, a gente fica falando, me fala como é que é isso, porque eu queria todos os dias estar feliz. É a vida normal de um ser humano. Esse camarada, ele estava radiante, mas ele tinha um único propósito: eu quero ficar com esse tesouro, eu não posso perder esse tesouro, esse negócio, o que eu encontrei é fantástico, é fenomenal, nada é comparado, e isso é incrível, do jeito que eu relatei para vocês. Ele não consegue, sendo pobre ou sendo rico, tendo recursos ou não, ele larga todas as outras coisas da vida dele. Todas as outras coisas ele abandona, vende tudo, passa para outro, para então comprar aquele campo e ter a certeza de que tudo aquilo, e a coisa mais importante é o tesouro, ia ser dele. A certeza de ter a posse desse tesouro. Jesus diz que o reino dos céus é esse tesouro. Mas um reino tem um rei. E para você ter ligação com a bênção de receber um reino, você precisa ter muita ligação com o rei. E quando esse rei sabe que você é inimigo dele, porque você vive fora das regras e leis que ele pôs. Quando você admite que até pode viver sem esse rei, mas esse rei não é dono de um reino paralelo, ele é dono de tudo que existe, e inclusive da sua vida. E se você descobre que esse rei do reino dos céus é o que faz você viver e acordar a cada dia, e toda a sua vida só tem sentido porque ele é que comanda e manda tudo. E se você descobre que esse rei do reino dos céus é aquele que criou a sua existência com um propósito, e qual é o propósito? Você viver para ele, você dar glória a ele, você estar satisfeito somente nele. E se você está longe dele, então tem uma anomalia, tem um problema, tem um contrassenso aqui.
O camarada da parábola, ele ficou muito feliz e alegre, porque ele descobriu o reino dos céus. Então ele descobriu que esse rei não tinha mais inimizade com ele, porque esse rei preparou uma reconciliação, uma transação oficial para poder recebê-lo, constituí-lo como membro desse reino, dar a ele as benesses, as bênçãos, as dádivas, as graças desse reino. Só que esse rei, para estabelecer a reconciliação com esse cidadão, que descobriu que o grande tesouro mesmo é o reino dos céus, esse rei, para poder se ligar e dar esse tesouro em definitivo a esse cidadão, esse rei teve que fazer um contrato de sangue, porque a vida daquela pessoa, semelhante à nossa vida, não vale nada se continuarmos a praticar e a sermos conduzidos pelo nosso coração, pelos nossos desejos. Então não dá para viver com essa vida. Tem que ter uma nova vida. E aí ele manda esse rei do reino dos céus matar o seu próprio filho, que tem um nome na Bíblia, Jesus Cristo, para que no sacrifício dele, na obra e na obediência dele, tome o lugar dessas pessoas pecadoras, que são inimigas do rei do reino dos céus, e portanto não querem nada com ele, não querem mesmo. Apesar desse Deus vir, desse rei, aliás, vir, entregando seu filho para fazer essa reconciliação. E nessa reconciliação, a vida terrena muda de perspectiva. Ah, não vai ter mais luta, dor, sofrimento? Não, o mundo daqui está contaminado com pecado. Mas você tem verdadeira esperança. Sabe qual é a esperança? Olha a lista. Viver tem um bom valor, mas se você morrer, você está na glória eterna, direto e reto, sem escalas. E você vai viver pleno, sem as dores e lutas daqui. Olha, a saúde pode ser debilitada, mas quanto mais eu vejo o meu corpo deteriorar por conta de falta de saúde, mais eu posso lembrar, Senhor, realmente eu sou frágil, e o Senhor pode me sustentar, o Senhor pode usar minha dor, minha luta, para eu proclamar que existe um grande tesouro, e o grande tesouro é ser ligado ao Rei dos céus, ao reino dele, porque Cristo Jesus veio me dar uma nova vida, uma vida de verdadeira esperança. E quando a vida aqui terminar mesmo, e quando chegar o findar da não valorização profissional, ou do sustento minguar, ou dos bens materiais não existirem mais, ou até pessoas importantes te abandonarem, esse rei não te deixa e te receberá na eternidade, porque ele preparou no seu único plano, desde toda a criação, para ser o seu Redentor, o Redentor de pecadores como eu e você. Mas pastor, é possível viver sem esses valores? Quando você não coloca valor nisso? Sim, mas está escrito na parábola, está escrito, tá, olha. Quando aquele homem achou, escondeu o tesouro, você viu isso? E transbordante de alegria, vem e faz o quê? Todas as outras coisas que ele dava valor, perdem o valor. Por causa da comunhão com esse rei que entregou o seu filho, e que esse filho morreu por esse pecador, e ele ressuscitou, e ele diz, você é meu, e nada vai me arrebatar você de mim, e eu vou te dar vida eterna, e eu vou transformar você, e enquanto ainda você está nessa luta terrena, eu vou usar de você, para você falar para outras pessoas, que existe salvação, que a vida não é isso que elas estão vivendo, elas estão cegas, mas você recebeu luz. Qual foi a razão, ou o conteúdo do primeiro cântico que cantamos? Não foi exatamente através de nós, por causa do Mateus 5 que nós lemos, o Senhor Jesus dizendo, assim brilhe como luz perante os homens a vossa luz, para que eles glorifiquem a Deus por conta da sua vida, boas obras ali, a sua e a minha vida, a vida do redimido. É para isso, irmãos. Primeiro para os crentes a aplicação. Você tem que ser mais alegre, mais feliz.
e mais entusiasmado. Mas eu tenho problemas com vida, saúde, dinheiro, profissão, sustento, bens materiais, pessoas importantes, divertimento. Essas coisas não são mais importantes para você. Se você as tiver, glória a Deus. Amém. E se você não tiver com elas, eu tenho o maior tesouro. Sabe, meu querido, que ainda não creu em Cristo Jesus, a sua vida é triste, a sua vida é desalentadora, a sua vida está agarrada a coisas que vão passar, e elas podem ser arrancadas de você hoje, infelizmente. Mas esse grande tesouro do amor e do perdão de Cristo, da comunhão com Ele, e veja, esse camarada não estava procurando, mas o tesouro apareceu para ele, e ele entendeu que era de grande valor saber que Cristo perdoou todos os meus pecados, todos. Eu lembro de pecados passados, de coisas feias que eu fiz. Cristo perdoou. Ele tratou o meu passado, Ele cuida do meu presente, Ele já preparou o meu futuro. Uma pessoa crente, conhece esse povo de igreja? Uma vez chegou para mim, quando eu estava falando de maneira muito intensa, uma vez aí, um tempo atrás, eu disse, eu tenho certeza que eu vou pular eterno, que Cristo me salvou. Essa pessoa que diz que é religiosa, crente, evangélica, etc., chegou e falou assim, mas é muita arrogância, você não pode falar isso. Posso. Não, você não pode. Posso. Não, você não pode. Menino, presta atenção. Quem morreu na cruz? Cristo Jesus. A obra dele foi completa? Foi. Ele ressuscitou ao terceiro dia? Sim. Ele subiu ao céu? Sim. Ele está à destra do Pai? Sim. Ele intercede por você e por mim? Sim. Diz uma coisa, ele fez uma salvação meia sola? Não, ele fez algo completo. Então, querido, eu sou um pecador redimido, ele me salvou. Se não fosse ele, eu estaria ainda no mundo perdido, ou pior, eu já estaria morto e no inferno. Mas ele me resgatou, ele tem mudado minha vida. Não é ser honesto, não são coisas morais, é muito maior do que isso. Porque um ímpio, uma pessoa sem Cristo pode ser honesta, mesmo com uma disposição de coração, com terceiras e quartas intenções. Mas um crente, ele ama servir ao Senhor, ele ama fazer de tudo para mostrar, ei, minha vida é diferente, meus pensamentos são distintos, porque Cristo Jesus é o meu Senhor. Porque sabe quem eu sou? Por mim mesmo, pecador, perdido. Mas Ele perdoa pecados. Ele me reconciliou com o Rei dos céus. E o reino dele, Ele disse que é meu reino. Porque Ele disse que o Filho dele se tornou co-herdeiro comigo. Ou eu me tornei co-herdeiro com Ele. O que é de Jesus é meu. E eu não mereço. E sabe o que é incrível? Ele deveria me destruir. Mas Ele não faz isso. Ele ama. E aí Ele manda os seus seguidores salvos fazerem a mesma coisa. Ame o próximo. Ame aqueles que você chama de irmãos, encoraje-os, corrija-os, cuida deles. Você vê as almas perdidas, você faz o quê? Pelo menos uma oração você faz. Porque você, querido perdido, e eu estou falando em amor para você, você é digno de nós clamarmos ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia e salve você. Ele sabe quem Ele vai salvar, mas a gente não sabe, graças a Deus, porque Ele mandou a gente proclamar a verdade para toda criatura. Sabe o que é incrível? Quando o mundo encontra crentes, eles deveriam encontrar pessoas assim. Primeiro, transbordantes de alegria. Segundo, que vendem ou se destituem, ou largam qualquer coisa para ficarem com o grande tesouro, Cristo Jesus, e a comunhão com Ele. É isso que chama atenção na vida dos perdidos, quando encontra você, meu irmão crente, quando encontram a mim. As nossas não reações religiosas, a nossa vida cotidiana diferente. Não, a gente não está desesperado arrancando os cabelos por causa do governo que está aí. Não, porque o nosso governo não é daqui. E os homens sempre irão, os homens ímpios, de mal a pior. A gente já sabe, está escrito na Escritura.
Não, a nossa alegria não é com a lista que eu já falei, eu tenho que terminar agora. Não, a nossa alegria é tanta que a gente larga tudo para adquirir aquele tesouro de valor maior. Cristo Jesus é esse tesouro. Então, como é que isso é na prática? Eu só vou ler 2 textos. Mateus 10, verso 39, pertinho do texto que lemos. Mateus 10, 39. Projeta para nós, por favor, se possível. Mateus 10, 39, Jesus coloca na prática: quem acha a sua vida, vai perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, porque ele é o tesouro, essa pessoa é que vai achar vida. Mas eu acho que a melhor interpretação desse texto, da parábola de Mateus 13, 44, é o apóstolo Paulo. E esse é o último texto que eu quero ler para os irmãos. Filipenses capítulo 3, verso 8 e 9. Filipenses 3, 8 e 9. E após esse texto, nós encerraremos o culto ao Senhor. Filipenses 3, 8 e 9. Olha o que o texto diz. Sim, diz Paulo, olha como ele interpretou corretamente a parábola. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, pela fé. Tudo não tem valor, mas Cristo Jesus tem. É por isso que nós devemos proclamar e pregar o Evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. Amém. Fique de pé comigo. Oremos. Encerrando esse culto ao Senhor. Recebam depois a bênção e juntos vamos cantar o hino de número 5. Feche os seus olhos, por favor. Eu vou pedir para o nosso irmão Antônio, que está aqui na frente, por favor. Ora por nós. Senhor Deus, nós oramos a Ti, no nome do Teu Filho, para que o Senhor abençoe nossa mente, nosso coração, que a gente guarde, Senhor, a Tua palavra que foi proferida aqui hoje, que a gente vá para nossa casa em paz, na Tua presença, Senhor, com nossos familiares, prontos a anunciarmos o Evangelho, Senhor, às pessoas durante a nossa semana, para que o Senhor sempre seja glorificado. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.